Olá, mulheres! Hoje, então, eu vou falar sobre a segunda linguagem do amor, que é tempo de qualidade. Essa linguagem do amor, ela é muito interessante, ela é muito importante. Eu queria muito que vocês prestassem bastante atenção na mensagem desse livro. Eu falo muito baseada nas 5 linguagens do amor, de Gary Chapman. E são coisas que nós vivenciamos hoje, nesse tempo de muitas demandas, onde nós, mulheres e homens, temos tantas demandas, a gente está sempre com muitas coisas para fazer. Parar um pouquinho, prestar atenção nessa linguagem do amor, pode aí ajudar você a sair de alguns impasses, de alguns conflitos, evitar, às vezes, alguma briga desnecessária, por um simples motivo, porque vocês não estão dedicando tempo de qualidade para vocês, enquanto casal, enquanto alguém que se relaciona um com o outro. Então, vamos ver. Gary Chapman fala que, ele traz alguns exemplos, coisas muito, muito importantes, né? Ele fala que esse tempo de qualidade, na verdade, ele é uma expressão de amor, mas ele fala por quê? Porque quando eu me dedico um tempo de qualidade para o outro, eu estou, na verdade, completando alguém, o outro, de alguma forma. Eu estou, quando eu me sinto ao sofá, por exemplo, para conversar com meu parceiro ou com a minha parceira, eu estou me dedicando tempo para ouvi-lo, para ouvi-la, mas sem que as outras coisas estejam em volta, conectadas a essa conversa, a esse tempo que eu paro para ouvi-lo. Então, se eu sento para conversar com ele, se eu sento para dialogar, para saber como foi o dia dele, o dia dela, das suas experiências, o que aconteceu, mas eu tenho um celular ligado do lado, eu tenho um celular que chama toda hora, um celular que apita, uma televisão que está ligada, isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é eu parar tudo que eu estou fazendo e me dedicar com foco e com atenção voltada para a pessoa que está ao meu lado. Porque quando eu estou conversando com a outra pessoa do lado e eu estou no celular, por exemplo, eu estou privilegiando quem está aqui no celular e estou dando menos atenção para quem está do meu lado. Isso não é tempo de qualidade, isso não é conversa, isso não é tempo dedicado ao outro. Isso é um tempo falso, é uma ideia errônea e a gente tropeça nesses erros diariamente, sem nos perceber. E, ok, né? A internet tem muitas atrações, a gente, através do celular, por exemplo, o celular para mim é um instrumento de trabalho, mas eu tenho que saber que quando eu estou com meu parceiro, com minha parceira, esse celular ele não pode entrar na conversa, porque ele é uma terceira pessoa que não está participando do diálogo. Ele é uma terceira pessoa que está roubando a atenção que, nesse momento, eu quero dedicar com qualidade para o meu parceiro, para a minha parceira. Então, ele não pode participar dessa conversa. É como se eu trouxesse uma terceira pessoa para dentro do meu relacionamento, né? Então, a gente precisa abrir as nossas mentes para essa questão. Então, assim, um casal de namorados ou de relacionamento, não importa o tipo de relacionamento, se é namorado, se é marido, se é amante, se é conhecido, se é um relacionamento de amizade, não importa. O que importa é o quanto eu tenho me dedicado diariamente a me relacionar com essa pessoa com qualidade. Então, se eu me proponho a fazer uma caminhada e eu estou muito mais ligada nas coisas que estão ao redor e menos na pessoa que está ao meu lado, continua sendo apenas uma atividade de caminhada e não é um tempo de qualidade que eu estou dedicando a quem está caminhando comigo. Compreendem a diferença? Então, por exemplo, às vezes a gente critica, né, os nossos parceiros ou parceiras pelo trabalho. Porque você trabalha demais, porque você chega em casa, só chega e dorme, ou só chega e já sai, ou enquanto você está em casa, você está desconectado de mim. O que a gente está querendo dizer? Né? Tanto quando a gente ouve isso, ou quando a gente fala isso. Né? Se aproprie disso que você está falando. O que você está dizendo para o outro é: eu quero a sua atenção, eu quero o seu tempo de qualidade voltado para mim. Eu quero que você foque em mim, que você preste atenção que eu estou aqui, que eu estou do seu lado, para te ouvir, para falar,
para a gente fazer troca, para a gente se comunicar. E eu me comunico com o outro quando eu falo e o outro entende o que eu estou falando. O outro presta atenção para ouvir o que eu estou falando. Isso é tempo de qualidade. Isso é dedicar tempo de qualidade. E nas atividades também, quando você dedica tempo de qualidade não só para conversar, mas quando você planeja um final de semana, quando você planeja vamos falar em coisas simples, um piquenique, uma volta na praça, chegar em casa mais cedo e juntos fazerem alguma atividade, as atividades rotineiras da casa, chamar o seu parceiro para fazer a parte dele, onde você faça a sua, porque ambos têm atividades que são partilhadas, as atividades domésticas que são partilhadas e devem ser partilhadas. Então, ele faz a parte dele, você faz a sua, vocês têm tempo mais, vocês ficam livres mais rápido, né, liberados mais rápido, para dedicar tempo de qualidade para o outro. Para quê? Para um ouvir o outro, para conversarem, para entenderem, para trocar ideia, para contar sobre como foi o seu dia, como foi a sua escola, como foi o dia da escola da sua filha, do seu filho, para trocarem alguma informação sobre a educação dos seus filhos, para saberem das suas famílias. Conversei com a minha mãe, não conversei, como está a sua mãe, você falou com ela, não falou? Isso é tempo de qualidade, quando eu me interesso em ouvir o que o outro está me falando e eu tenho a minha atenção voltada para o outro. Sem televisão, sem celular, sem criança pulando aqui para lá, mas quando eu tenho um foco da minha atenção voltada exclusivamente para outra pessoa. Isso é tempo de qualidade juntos. E isso é tudo que nós precisamos muitas vezes para a gente se conectar com o nosso, na nossa relação com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Então, passar tempos conversando, aí ele faz uma lista, que Gary Chapman faz uma lista, e ele solicita que cada pessoa que está lendo aqui, que faça uma lista também, né? De como você pode dedicar tempo de qualidade para o seu parceiro e para a sua parceira no próximo final de semana, por exemplo. O que você pode fazer? O que você pode inventar de novo, de diferente? Ah, mas eu não vou inventar nada porque ele nunca inventa nada. Ok. Você está satisfeita com isso? Está tudo bem? Então, porque ele não inventou nada, eu não tenho que inventar também. Vocês vão ficar esse jogo de empurra até quando? Se você quer melhorar o seu relacionamento, comece por você. Faça um movimento na direção do outro. Quem sabe ele não faz um movimento na sua direção também, né? Então, conversa de qualidade, como eu estava falando, né? Não basta só conversar aquele blá, 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 aquela tagarelice que não comunica, que não fala nada, ou que fala sobre amenidades. Mas falar sobre você, sobre os seus anseios, sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre como você foi atravessada por uma emoção de raiva no seu trabalho hoje, como a sua colega de trabalho ou o seu chefe de trabalho te tirou do sério, como isso mexeu contigo e tu fez o trajeto de volta para casa todo o tempo pensando em como isso te afetou. Compartilhe isso com seu parceiro, com sua parceira. Coloque a par dos seus sentimentos, das suas emoções, daquilo que te atravessa no cotidiano. Isso aproxima o outro da gente. E quando você fala, o outro se sente movido a falar também. Quando você se mostra vulnerável, mostra as suas vulnerabilidades, os seus desejos, a sua vontade de compartilhar, o outro também vai sentir vontade de compartilhar, ele vai sentir uma abertura, uma vontade de também falar dos seus sentimentos, das suas esperanças, dos seus desejos, dos seus projetos. Isso é muito rico, é muito importante. Então, aprender a falar, né? Falar expressando, na verdade, exatamente isso. E você só pode expressar seus sentimentos, as suas emoções, se você tem isso claro, se você não passou o seu dia por cima dos seus sentimentos, das suas emoções, ignorando-as. Então, presta atenção. Eu tenho aqui na minha agenda, vou aqui mostrar para vocês, eu tenho na minha agenda, essa é uma agenda planner que eu fiz, né, que eu planejei, que eu elaborei. Bonitinha, né? Faça acontecer. Eu tenho aqui a agenda, né, que eu uso diariamente. Então, na minha agenda planner, lá no final tem a mandala lunar. Vocês já ouviram falar da mandala lunar, né? E essa mandala lunar, o que ela é?
olha só, ela é, na verdade, um apontamento de todas as emoções e sentimentos que me atravessam diariamente. Então, eu vou anotando. Por exemplo, hoje, dia 14 de julho, eu estou aqui em Balneário Camboriú, com a minha mãe, passando uma semana com ela, a gente está aqui se conectando, e sempre que a gente está junto, a gente conversa sobre muitas coisas. Hoje ela falou um pouquinho das coisas dela, eu falei das minhas. Então, assim, né, assim, alguma coisa mexeu comigo, então eu vou aqui na minha mandala, anotar lá no dia 14 de julho que emoção que eu tive, qual foi o sentimento que me atravessou nessa conversa com a minha mãe. São coisas do cotidiano. Isso eu vou anotar na minha agenda. Quando eu estiver com meu parceiro, com meu marido, que vai vir final de semana para se encontrar comigo, eu vou conversar com ele, eu vou dizer para ele dos momentos gostosos que eu passei aqui com a minha mãe, com o tempo que eu dediquei à minha mãe, o tempo que eu estive com ela, das conversas que nós tivemos. Então, eu vou expressar para o meu parceiro, que eu estou uma semana longe dele, como que isso me atravessou, como foi gostoso, quais foram as emoções e sentimentos que eu tive. Do mesmo modo, eu espero isso dele, porque quando eu faço esse movimento, eu também vou perguntar para ele, como foi a sua semana? O que aconteceu? Que você fez? Você falou com a sua mãe? Não falou? Sua mãe está bem? Onde que ela está? Está na praia? Está na casa de alguma filha? Ou seja, eu expresso os meus sentimentos, eu expresso o meu interesse pelo outro. Isso é tempo de qualidade. É onde eu converso com ele sem que tenha sem estar com o celular na mão, sem estar com a televisão ligada, mas assim, parados, sentados no sofá, juntos, conversando, olhando olhos nos olhos, né? Sem ter outras atrações e distrações. A gente vive num mundo de muitos estímulos. Nós temos estímulos do celular, da televisão, do rádio, das crianças que pulam em cima da gente, né? De um filho, de uma neta. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade é tempo para o casal, para o relacionamento, onde eu mostro os meus sentimentos e as minhas vulnerabilidades, as minhas emoções, a minha felicidade, as minhas alegrias, os meus sonhos, os meus desejos, e chamo o outro para partilhar comigo das mesmas coisas. Eu me interesso pela vida do outro e mostro para ele como que eu sou, o que aconteceu comigo. Isso são momentos de qualidade, conversas de qualidade, atividades de qualidade. Né? Isso é fundamental para conectar o casal, para que haja aí, intimidade, cumplicidade, para que eu ouça a opinião dele a respeito dos meus projetos, que eu aceite a crítica dele como uma crítica de quem deseja o meu melhor, de quem um outro ponto de vista que é diferente do meu, né? Sem arrogância, sem achar que ele quer impor a opinião dele, mas ouvir com empatia, né? E perceber, né, que ele, se ele está falando, dar valor, dar crédito para o que ele está falando, acreditar no que ele está falando, que se ele está falando é porque ele quer o meu bem, e ver nesse meu parceiro, na minha parceira, como alguém da minha rede de apoio, de amor. Então, esse é o tempo de qualidade importante que a gente gaste, né? Se eu posso falar isso, né? Se é gastar, que a gente, então, empenhe o nosso tempo nisso. E aí, aqui no final, Gary Chapman fala assim, ó, onde encontramos tempo para essas atividades? Sobretudo, se os dois trabalham fora. Arranjamos tempo, da mesma maneira que nós arranjamos tempo, por exemplo, para almoçar ou jantar. Olha como é. Por quê? Porque é algo tão essencial para o nosso casamento quanto as refeições são para a nossa saúde. É difícil? É. Exige planejamento? Exige. Significa que temos de abdicar das nossas atividades individuais? Talvez. Vai valer a pena? Certamente que vai valer a pena. Os dois vão gostar? Certamente os dois vão gostar. Então, o prazer de viver com um cônjuge, com quem você ama, com quem você escolheu para viver e com quem você está aí, do seu lado, anos, dedicando a sua vida. Esse é o parceiro que você tem, esse é o parceiro que você escolheu. Então, aprimore o seu relacionamento. Dedique tempo de qualidade a esse seu parceiro, a essa sua parceira. Aprenda a usar essa linguagem de tempo de qualidade para melhorar
né, o seu relacionamento, para apertar os laços, para ficar mais próximo, para se aproximar dele e se interessar pela história, pelas experiências dele e poder expressar as suas também, ficar mais à vontade para expressar as suas vontades. E aqui no final, Gary Chapman sempre passa um exercício para a gente, no final do capítulo ele fala: o que te impede hoje de ter tempo de qualidade com o seu cônjuge? Então fica a reflexão. O que está impedindo você de fazer esse movimento na direção do seu parceiro? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, essa é a mensagem que Gary Chapman deixa para vocês, e a gente se encontra no próximo vídeo, quando eu vou falar da terceira linguagem do amor. Tchau!